Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia é uma porção nova da misericórdia. Hoje vejo muito mais Deus, tanta coisa passando batido, valioso esse tempo. Tu escolhes o meio e eu aprendo. Eu posso me acalmar. Tu és Deus sobre tudo e todos. Calma, tudo tem o seu tempo certo. Calma, eu ouço a tua voz me dizendo: calma, isso vai passar. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de quarta-feira, quando nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Nós chamamos esse encontro de Convicto pela Palavra. De fato, é a Palavra de Deus que nos capacita a podermos continuar firmes na fé, sempre abundantes na obra do Senhor, e também nos ajuda a evitar certos transtornos e problemas na nossa vida. Então, quanto mais a gente puder estudar a Bíblia, melhor. Por isso, eu quero convidar você a continuar conosco aqui até o final. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, citando aqui Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que fala o seguinte: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então eu pergunto, será mesmo que o amor cobre todas as transgressões? E como nós podemos interpretar isso e trazer isso para a nossa vida? Então esse é o meu convite para que você fique aqui conosco e vamos aprender juntos o que o estudo de hoje quer nos ensinar. Então, como eu disse, nós vamos meditar sobre esse texto, Provérbios capítulo 10, versículo 12, mas também vamos analisar Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que fazem menção também lá no Novo Testamento desse texto de Hebreus, e tirar algumas lições práticas e aprender algumas coisas novas e, quem sabe, consertar algumas ideias que a gente tinha acerca dessa expressão. Então, começando aqui já o estudo, dessa noite, no capítulo 10 de Provérbios, a gente vê que esse capítulo ele trata do contraste entre o justo e o homem perverso. Ele fala das qualidades, das virtudes do homem justo, que foi justificado por Deus, que foi alcançado pelo Senhor, que é a aplicação que nós trazemos para o nosso dia, e fala do perverso, aquele homem sem temor, sem piedade, sem qualquer pudor diante de Deus. E aí, no meio desse capítulo, então, o sábio Salomão expressa essa ideia tão importante, quando ele fala que o ódio excita contendas. E de fato, quando a gente olha a história, a gente percebe que é isso que geralmente acontece através e na vida das pessoas sem o temor de Deus. E a gente vê que esse mundo está cada vez mais um mundo distante de Deus, distante daquilo que é o ideal, que é aquilo que é a vontade do Senhor, porque o coração do homem tem desenvolvido cada vez mais imaginações, ideias e formas de cometerem suas transgressões e praticarem suas iniquidades. E a gente tem visto que por causa disso o mundo está indo de mal a pior, porque o ódio ele excita contendas, mas aqui a Bíblia diz que o amor cobre
as transgressões. A gente vê que o ódio é irracional, ele é avassalador. A pessoa que odeia, ela age com raiva, com mágoa, ela excita contendas, ela provoca o ânimo belicoso na vida da pessoa, ela provoca uma reação contrária, ela começa geralmente uma briga e ela gosta de uma briga. E o ódio destrói a própria pessoa, né? A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que nutriram o ódio no seu coração e por conta disso essas pessoas foram definhando, e a gente vê isso também na nossa sociedade. Muitas pessoas com ódio no coração. E o ódio é uma espécie de autofagia, quando a pessoa vai se consumindo. É como beber um copo de veneno na expectativa de que a outra pessoa que morra. Mas a boa notícia aqui nesse texto é que o amor, ele cobre as transgressões. E a palavra cobrir aqui no original hebraico quer dizer cassave, ou seja, avassalar, a ponto de apagar completamente as transgressões. Então a atitude do amor, ele não provoca contendas, não excita a resposta raivosa na pessoa e pecaminosa. E a pessoa que ama, ela está disposta primeiro a relevar as críticas, as acusações, os insultos, as ofensas e a perdoar aquela pessoa, né? Então a atitude de amor, de compreensão e de perdão evita que as outras pessoas reajam negativamente, e mesmo que venham reagir negativamente, a pessoa ofendida, ela está pronta a perdoar. Então, o amor cobre transgressões nesse sentido, de acordo com Provérbios capítulo 10, versículo 12. Mas a pergunta persiste, né? Em que sentido o amor cobre multidão de pecados? Isso significa que nós temos que fazer então vistas grossas para o nosso próximo, o nosso irmão ou a pessoa que nós amamos? O que a Bíblia quer nos ensinar aqui nesta noite? Então vamos agora para Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago então trazendo essa expressão de Provérbios 10, 12, ele diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá melhor multidão de pecados. Veja que Tiago ele usa aqui certas expressões para mostrar, na verdade, a ação de Deus na vida do homem, porque como a gente sabe, nós não temos a capacidade de converter ninguém, nós não temos a capacidade de salvar ninguém. Então Tiago usa esse texto no sentido diferente daquilo que a gente viu lá em Provérbios capítulo 10. Ele fala como se nós fôssemos capazes de converter ou de salvar aquela pessoa, tirando-a do mau caminho. Então ele usa aqui uma linguagem para referir, na verdade, as ações de Deus na vida de uma pessoa que está tomada pela cegueira e pela dureza que o pecado provoca em seu coração. Porque nós sabemos que é Deus que converte, é Deus que salva, e nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para levar essa pessoa a um entendimento correto daquilo que é verdade. Mas nota uma coisa interessante aqui, ele está falando para a igreja, né? Nesses versículos 12 até o 20, Tiago está falando de alguns deveres importantes. Ele está falando sobre, primeiro aqui, sobre o juramento, ele está falando sobre o sofrimento, sobre a oração, ele está falando sobre a ajuda ao próximo, ele está falando da confissão de pecados uns aos outros. Ele fala aqui então da importância de nós também levar a pessoa ao entendimento de que o caminho que ela está seguindo é um caminho perigoso. E é nesse sentido que ele fala então de converter do seu mau caminho ou então de salvar a alma desse pecador. Tiago está fazendo aqui uma boa exortação, na verdade. Ele está mostrando para os seus leitores e para os crentes daquela época, como nós também podemos tirar isso para nós, que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então o que ele está nos chamando a atenção aqui
é que nós podemos estar andando num caminho que aos nossos olhos parece ser um caminho bom, parece ser um caminho direito, parece ser um caminho lícito, mas nós precisamos ouvir aquilo que algumas pessoas próximas de nós, que realmente querem o bem, o nosso bem, esteja nos falando. Olha, esse caminho é um caminho que vai te conduzir à morte e vai te trazer muitos problemas. A gente sabe, irmãos, que nós somos pecadores e que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Deus disse através do profeta Ezequiel o seguinte, no capítulo 18, versículo 4: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando Tiago fala que sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho ou do caminho errado, salvará da morte a alma dele, está falando nesse sentido, que o pecado causa separação, e essa separação pode ser eterna, porque o pecado gera morte, e essa morte é eterna. Então, quando nós, usados por Deus, alertamos o nosso próximo, nosso irmão, que aquele caminho é caminho de morte, nós estamos, entre aspas, salvando a vida daquela pessoa, porque, na verdade, quem vai convencer aquela pessoa do seu mau caminho é o Espírito Santo. É Ele que tem o poder para nos convencer, Ele tem o poder para mostrar para nós que nós estamos indo por uma direção perigosa. Então, de acordo com Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, a gente vê então que ele está falando aqui do crente desviado, daquele irmão na fé que por algum motivo se deixou levar pela influência deste mundo, está andando por um caminho tortuoso e que pode gerar morte na vida dele. Então ele está dizendo, olha, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que esta alma pode ser salva da morte. Mas há um segundo entendimento aqui nesse estudo de hoje que é muito importante. Eu peço que você olhe novamente para Tiago 5, no versículo 20, no final do versículo, quando ele fala assim, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O que significa isso? Será que realmente o amor, conforme diz lá em Provérbios, e muitas vezes esse texto aqui é usado também nesse sentido, será que esse amor de fato cobre essa multidão de pecados? Vamos entender um pouco sobre isso. Cobrir multidão de pecados. Quando Tiago diz que Deus cobre uma multidão de pecados, ele se refere àquele pecador arrependido. Então ele está usando aqui uma linguagem bonita do Antigo Testamento. Isso significa que Deus cobre com o seu perdão os pecados daquele pecador que se arrependeu e se converteu e deu meia volta. Ou seja, desistiu de andar pelo caminho da iniquidade. Então, nesse caso, o que a gente percebe, meus queridos irmãos, é que o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos converter. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos salvar. E a vida que Jesus nos deu, ela é abundante, ela não tem fim. No entanto, estas e outras graças oriundas da parte de Deus, elas só são experimentadas por aquela pessoa que de fato se arrependeu dos seus pecados. Então, quando o Provérbios fala que o amor cobre as transgressões, ele está falando de fato do amor de Deus, mas ele está falando de um amor que é aplicado por aqueles que de fato se arrependeram. Veja um exemplo, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. E os pecados de Davi, a maioria deles, os mais graves, aqueles que muitas vezes não chamam mais atenção, estão registrados na Bíblia. Se você olhar bem para o Salmo 32, versículo 1, Davi, ele escreve esse salmo para expressar o seu arrependimento. E nota o que Davi fala no versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é o quê? Coberto. Então aqui Davi está trazendo à memória aquela época em que existia o tabernáculo, em que uma vez por ano o sacerdote, depois de sacrificar um novilho, um cordeiro ou então uma ovelha, ele pegava o sangue daquele animal, ele entrava no Santo dos Santos e derramava aquele sangue sobre a
tampa da arca, que é chamado de propiciatório. E ali, com aquele sangue derramado, ele estava dizendo o seguinte para o povo, que Deus estava cobrindo a lei que estava dentro da arca e que condenava o pecador e que condena o pecador até hoje por causa das suas exigências legais. Então veja que cena bonita que Davi traz para a sua vida quando ele fala cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue. E hoje nós somos cobertos por qual sangue? Sangue de animais? Sangue de ovelha? Sangue de touros? Não. Nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí surge outra pergunta, né? Por que o sangue? Não podia ser outra coisa? Não podia, quem sabe, Deus ter pensado em outro meio? De fato, o sangue é muito importante, até porque Hebreus capítulo 9, 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É fato que o sangue de animais não podia e nem pode expiar os pecados de qualquer pessoa. Então, o gesto do sacerdote ao sacrificar aquele animal inocente, selecionado, puro, perfeito, e pegar o seu sangue e derramar sobre a tampa da arca, apontava já para o sacrifício de Jesus, para o que Jesus faria por nós naquela cruz, ao derramar o seu sangue precioso, um inocente morrendo pelos culpados, um justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, né? Aquele que era totalmente santo e é até hoje e será para sempre, por aqueles que são extremamente rebeldes aos olhos do Senhor. Então esse gesto já apontava para o que Jesus Cristo ia fazer no futuro, de acordo com a visão do Antigo Testamento, em que Deus estaria perdoando os pecados dos homens e que o sangue de Jesus iria tirar o pecado sobre a terra. Foi o que João o Batista disse quando viu Jesus. Na ocasião ele estava batizando alguns ali no Rio Jordão, e ao ver Jesus ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já anunciando previamente o destino de Jesus e a obra que Jesus realizaria para tirar o pecado do mundo. Então tem que ser sangue. E outro exemplo que a gente vê também, muito lindo, no Antigo Testamento, é o exemplo de quando Deus decidiu libertar o povo do Egito, e ele então ordenou que eles celebrassem a Páscoa, e é a primeira Páscoa da história. E uma das coisas que Deus disse para eles é que eles tinham que pegar o sangue do animal que seria sacrificado e depois consumido em família e passar nos umbrais das portas. Então, num determinado momento da noite, o anjo destruidor passou e, ao ver aquele sangue na porta, ele não entrou, ele não executou o juízo de Deus, porque aquela família estava coberta pelo sangue do Cordeiro, que representava o quê? Expiação, proteção, propiciação. O sangue, então, agradou a Deus. A palavra propiciação é isso, é agradar uma divindade, nesse caso Deus. Então, quando Deus via o sangue, ele se dava por satisfeito, e da forma tal que, quando Deus viu o sangue do seu Filho sendo derramado na cruz em favor dos pecadores e para sempre, de forma perfeita e plena, Deus também se deu por satisfeito. Então, cobrir uma multidão de pecados é o mesmo que dizer que Deus está perdoando, cobrindo por meio do sangue de Cristo, pois é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então, nesse sentido, é que nós podemos dizer que o amor cobre multidão de pecados. O amor de Deus, o sangue de Jesus Cristo na vida daquele que se arrepende dos seus pecados, porque aqui Tiago está falando para crentes, está falando para a igreja, está falando para os filhos de Deus. Então, caminhando aqui para o terceiro ponto do nosso estudo, surge uma pergunta que também é importante, né? O que não significa cobrir multidões de pecados? Então vamos lá. Veja o contexto de Pedro. Vamos lá, Pedro capítulo 4, versículo 8. Pedro capítulo 4, versículo 8.
O contexto da epístola de Pedro é um contexto de santidade. Ele fala sobre a santidade pessoal, a santidade social, a santidade na família, a santidade em todos os momentos. E aqui ele entra também nesse assunto, só que agora ele fala de alguns deveres dos crentes uns para com os outros. E no versículo 9, ele fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora sim, Pedro, ele pega quase que na integralidade o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, quando diz que o amor cobre multidão de transgressões. Cobre as transgressões. É que ele fala, o amor cobre multidão de pecados. Bom, muito bem. O que será que Pedro quer dizer aqui nesse sentido? Em primeiro lugar, Pedro ele não muda a ideia que Tiago tinha acerca também dessa mesma expressão, desse mesmo contexto de Provérbios 10, versículo 12. Ele fala da importância de se ter realmente amor uns pelos outros, ele fala da importância de tratar bem uns aos outros, ele fala da importância do dever que nós devemos praticar a mutualidade, exortando-nos uns aos outros, amando-nos aos outros, perdoando-nos aos outros. Sim, mas aqui Pedro dá uma conotação melhor, também de uma forma diferente e olhando por uma perspectiva diferente. E aí nós temos que entender quando a gente lê toda a epístola de Pedro. Pedro ensina tudo isso. Isso acontece de modo que a gente tem que, ao analisar a epístola, nós vamos percebendo que a questão da santidade, da pureza está por trás dessa afirmação. Mas aí surge essa situação, né? Cobrir pecados ou cobrir multidão de pecados não significa fazer vistas grossas para o pecado do meu irmão, porque isso não é amor, isso é impunidade, é abafar o caso, é convivência com o mal, é conivência com o pecado alheio. Aqui, se uma pessoa vê o seu irmão pecar e não fala nada, essa pessoa está pecando também, porque ela deixa de praticar o mandamento da mutualidade. Já que o pecado cobre multidão de pecados, nós devemos então amar essa pessoa também de outra forma, e devemos entender essa expressão de outra forma. Precisamos praticar essa expressão, esse ensinamento de outra forma também. Então veja, muita gente fala assim: eu até vi a pessoa tal fazendo tal coisa, mas eu preferi não falar nada porque eu não quero me indispor com ninguém. Então muita gente, em nome dessa situação, né, da situação de não querer se indispor, em nome de ser politicamente correto e de ter um amor assim geral, né, ama todo mundo, não repreende ninguém, não exorta ninguém, não chama a atenção de ninguém, muita gente acaba demonstrando que não ama verdadeiramente aquela pessoa. Por quê? Ezequiel, capítulo 33, versículo 8, Ezequiel diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. O que Deus está falando aqui, em outras palavras? Deus está dizendo para nós hoje o seguinte: o mundo está falando assim, não, hoje é paz e amor, hoje ninguém mais corrige ninguém, ninguém mais disciplina ninguém, ninguém mais exorta ninguém, deixa a pessoa viver a sua vida, né? Como diz o refrão daquela música popular, deixa a vida me levar. E aí nós olhamos para as escrituras e Deus está dizendo assim, que nós somos atalaias, e como atalaias nós temos que avisar aquele perverso que está caminhando para um caminho de morte. E se nós vermos isso, e por causa da amizade que temos com a pessoa, porque nós queremos ser politicamente correto, não avisamos essa pessoa e essa pessoa vem a morrer, a Bíblia diz que Deus vai cobrar esse sangue de nós. Então quem ama de verdade mesmo, aquela pessoa que diz assim, eu amo tal pessoa, essa pessoa vai chegar para aquela pessoa que está errando, vai dizer assim, irmão, você está errado, corre sua vida, Deus é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para te lavar, Deus é poderoso para renovar a sua vida, Jesus Cristo pagou na cruz, o sangue de Jesus é poderoso, ou seja, você está nesse sentido, entre aspas, ajudando a salvar essa vida da morte certa. Agora,
Quem usa essa expressão, o amor cobre multidão de pecados, mas para fazer vistas grossas ao pecado do outro, essa pessoa não ama essa pessoa que está errada. Quem pega esse contexto aqui e diz assim, o amor cobre multidão de pecados, aí deixa a pessoa caminhar por um caminho de morte, deixa a pessoa fazer coisa errada, deixa a pessoa andar no mundo, viver de acordo com o mundano e não fala nada porque não quer se indispor com essa pessoa, não quer perder a amizade dela. Sabe o que você está fazendo? Você está mandando essa pessoa para o inferno. Você está deixando essa pessoa ir para um caminho que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. E quando essa pessoa morrer, sabe de quem que Deus vai cobrar o sangue dela? Vai cobrar de você. Então, se você ama mesmo, como você diz que ama, se você realmente quer o bem daquela pessoa, como você diz que quer, então você deve chegar para aquela pessoa em amor e falar para ela, você está errado, corri sua vida, anda com Deus, volte para o caminho do Senhor. Então, por causa dessa tendência que a gente vê hoje, muitas pessoas estão nem aí para o pecado do outro. E nós devemos sim nos preocupar com o que o outro está fazendo de errado, porque é responsabilidade nossa. Como atalaias, nós precisamos alertar as pessoas. Mude de vida, senão Deus virá com sua mão pesada sobre você. Então o verdadeiro amor, ele cobre sim multidão de pecados. O amor verdadeiro, aquele amor que realmente é sincero, aquele amor que confronta e que procede de justiça, aquele amor que não se alegre, não se regozija com a injustiça, mas ama a verdade, aquele amor que alerta, aquele amor que exorta, aquele amor que repreende, que admoesta. Esse é o amor que cobre multidão de pecados. Não é o amor que faz de conta que ama e deixa a pessoa em pecado. Todo mundo está vendo que ela está errado. Você também está vendo. Não, mas é o amor. Temos que manter o amor, porque o amor diz tudo, o amor isso. E aí? E quando o Senhor então requerer o sangue dessa pessoa, o que você vai dizer para Deus? Então, nós devemos dizer sim, para aqueles que estão nessa situação, seu procedimento não está de acordo com a lei de Deus, mas há perdão, remissão para seus pecados, se houver arrependimento, confissão e entrega a Deus. Sim, esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Não é aquele amor que fecha os olhos, não pode fazer que eu não estou olhando. Isso está errado, isso não é amor. Então o falso amor, aquele que faz de conta que a pessoa amada não tem erros, que não precisa ser corrigida, que não precisa ser exortada, que não precisa ser orientada para andar num caminho certo. Se você está vendo a pessoa que ama andando no caminho do erro e não trata com ela, então não diz que você ama, porque você não a ama. Você não a ama. Se você não expõe para ela o pecado dela, se você não a ajuda a ver que aquilo que ela está fazendo é pecaminoso, é contra Deus e Deus não aceita tal coisa, Deus não terá por inocente o culpado, saiba disso. Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa da sua mão, e você não está amando de verdade, porque o amor verdadeiro, ele confronta. Então você, se estiver vendo a pessoa fazer isso e não agir como a Bíblia diz que tem que agir, você está deixando a pessoa continuar no pecado, se afundando no erro, e depois as consequências chegarão. Você poderia ter evitado isso se lá no início tivesse falado para essa pessoa que ela precisava se corrigir diante de Deus, porque o amor tem que ter coragem para falar isso. Então, quando a pessoa não quer ouvir de forma doce, de forma agradável, aí Deus é tão amoroso, Deus os ama de tal forma que o próprio Deus resolve nos disciplinar. Porque um pai que ama seu filho, ele disciplina o seu filho. Ele não quer ver o seu filho andando pelo caminho errado. Ele não quer ver o seu filho se afundando no erro. Ele não quer ver o seu filho no futuro experimentando terríveis consequências por causa da escolha que ele fez. Então o pai que ama, o pai corrige, disciplina, educa na justiça. É o pai que diz não para o filho. É o pai que às vezes dá, mas às vezes também tira.
E Deus faz isso conosco. E por que Deus faz isso conosco? Porque Ele nos cobriu com o sangue de Jesus, Ele nos tem como lavados, comprados por um alto preço, Ele sabe o preço que o Filho dele pagou por nós. Então, se nós andarmos por qualquer caminho e não aceitarmos isso da parte de Deus, nós estamos desprezando o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, se caso você que me assiste tem andado longe dos caminhos do Senhor, essa palavra é para você. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, lava-me, me cubra, Senhor, cada dia mais do sangue de Jesus Cristo. Se você tem usado essa expressão, porque o amor cobre multidão de pecados, para encobrir, abafar, para fazer vistas grossas do pecado do outro, do seu irmão na fé, você então não entendeu o que a Bíblia quer dizer. Porque o amor verdadeiro não é aquele que abafa, que esconde, não é aquele que faz vista grossa, mas é aquele que exorta, é aquele que orienta. O verdadeiro amigo que ama o seu amigo, ele sempre vai fazer isso, porque ele quer o bem daquela pessoa. E se você está vendo o seu amigo errar e você está deixando, então tomara que o seu amigo, que pensa que você o ama, um dia abra os olhos e veja que você não ama coisa nenhuma. Então, pais que amam os filhos, eles perdoam os filhos quando os filhos erram. Mas esses pais disciplinam esses filhos para que eles não venham cometer o mesmo erro. E também para que eles sejam abençoados. Então, a disciplina é um ato de amor, não é um ato de ódio. A disciplina é um remédio, não é um veneno. Quem disciplina é porque ama aquela pessoa. Quer ver aquela pessoa bem. Quer ver aquela pessoa andando nos caminhos do Senhor. É como disse Jó, capítulo 5, versículo 17, quando ele fala sobre essa questão do amor de Deus e fala da disciplina de Deus. Jó diz assim no capítulo 5, 17: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Então, se você conhece uma pessoa próxima de você, irmão na fé, pessoa íntima sua, e você está vendo que essa pessoa não está andando nos caminhos do Senhor, meu irmão, você é atalaia na vida dessa pessoa. Porque se essa pessoa vier a se afundar no erro e morrer, Deus vai cobrar esse sangue de você. Então, quando você for tentado, no bom sentido, a usar essa expressão para justificar a sua omissão diante do erro do outro, peça a Deus para gerar temor no seu coração e não interprete a Bíblia de uma forma equivocada, porque o amor cobre sim multidão de pecados. E é por isso que um amigo que ama o outro de verdade, ele não vai fazer vistas grossas para o pecado do seu amigo. Ele vai corrigir, ele vai exortar. E com isso, ele vai ajudar aquela pessoa a não andar e não trazer para a sua vida as consequências do pecado. É esse amor que age de forma antecipada, preventiva, é que cobre multidão de pecados. Como é que está a sua vida nesse sentido? Você está andando nos caminhos do Senhor? Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Então eu estou aqui nesta noite dizendo isso para você. Peça a Deus para que você possa voltar para os caminhos de Deus e se reconciliar com o Senhor. E também para você que tem amigos mais chegados que irmãos, mas que você tem visto esses amigos andarem por caminhos que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Mas você tem se calado em nome da amizade, em nome do politicamente correto, ou porque você não quer se indispor com ninguém. Saiba que se essa pessoa vier a morrer sem que ela tenha sido avisada, e você sendo a pessoa mais próxima a ela, Deus vai cobrar esse sangue da sua mão. Então, antes que isso aconteça, minha recomendação aqui
é que todos nós possamos trazer à nossa consciência, ao nosso coração, essa verdade. O ódio espalha contendas, mas o amor cobre as transgressões. Mas que amor é esse? É o amor de Deus. E é o amor que nós sentimos pelo outro. É o amor de verdade. Não é o falso amor. Aquele amor que não repreende, não exorta, não disciplina, não corrige. Então que Deus possa nos ajudar a praticarmos esse verdadeiro amor. E não o amor líquido, o amor genérico que a gente tem visto nos dias de hoje. Vamos orar? Você ora daí, eu oro daqui. Aproveite para orar pela sua vida, orar pelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Ore por aquelas pessoas que você sabe que nesse momento estão precisando de uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação. Pessoas próximas de você, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu melhor amigo. Agora, não vá atrás de disse-me disse, fulano me falou e eu ouvi dizer. Não, vá até a pessoa, fala para ela, ó, está acontecendo isso aqui. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a sua misericórdia, porque somos pecadores e porque nós não sabemos amar de fato como o Senhor nos amou. Então que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo, nosso irmão na fé, um amor verdadeiro. Aquele amor, Senhor, que alerta, que avisa, que exorta, que corrige, que repreende, que disciplina, para que essa pessoa não venha, Senhor, morrer no pecado. Senhor, então ajuda-nos a termos a coragem lá do alto, porque o amor necessita de coragem, para que não venhamos, Senhor, cair na filosofia deste mundo, quando cada um vive por si só e todos, Senhor, estão procurando aquilo que lhes satisfaz, e por não querermos, Senhor, termos nenhum tipo de problema na nossa vida, deixamos as pessoas que nós amamos, Senhor, caminhando por um caminho perigoso, um caminho, Senhor, que é caminho de morte. Então que o Senhor desperta isso na nossa vida, desperta, Senhor, o desejo de socorrer o nosso irmão, para que em nome de Jesus, pela graça de Jesus, venhamos ser um instrumento para a conversão dessa pessoa e também para a salvação dela, Pai. Então usa-nos conforme a sua graça e lava-nos, Senhor, de todo pecado, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma dificuldade ou obstáculo, mas que a graça e a misericórdia do Senhor possa fluir através de nós na vida daqueles que nos cercam. Nós pedimos isso e oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco até agora. Queremos convidar você para estar conosco aqui na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando acerca dos símbolos da fé, que é a confissão de fé, os catecismos maior e breve de Westminster, e tem sido uma bênção, desde as crianças até a classe de adulto, nós estamos estudando isso. E à noite nós estamos com uma série de mensagens dos livros proféticos, que Deus tem falado muito ao nosso coração através dessa série de mensagens. Então domingo, 9 horas, escola dominical, e às 19 horas, o culto de louvor e adoração. Venha nos visitar, você será muito bem recebido e será um prazer ter você aqui. Quanto ao mais, Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Tchau.